Boa noite aí a todos, sejam todos bem-vindos. Gratidão total aí a Suzana, né, e o pessoal que tomou a iniciativa. E, bom, sou Eduardo Nomura, né, tô atuando no Banco do Brasil, na área de desenvolvimento de sistemas. Fui picado por esse bichinho, essa tecnologia humana, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também tenho apoiado a Run Power, uma aceleradora, né, para a gente tracionar esse mundo das startups. E é assim, pessoal, um bate-papo mesmo, né? Eu vim contar minhas dicas, meus segredos aqui para vocês. Então, assim, não tem certo nem errado, né? São experiências que a gente toma e aí a ideia é a gente fazer essa disseminação, beleza? Vou precisar da ajuda dos pilotos ali na apresentação. Pode virar. Então, gente, quando a gente fala sobre inovação, sem ter um processo, não rola, tá? Inovar é 1% de inspiração e 99% de ação, tá? Se a gente não tiver um processo para ajudar, a gente vai continuar eternizando as ideias do PowerPoint. Dá para passar a apresentação aí? Beleza. E aí é o seguinte, a gente está num ambiente que a gente chama de VUCA, tá? Alguém já ouviu essa palavra, VUCA? Né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o ambiente que a gente está nesse momento, né? De extrema mudança. Alguém estava preparado para a questão do combustível? Né? Nem os postos, nem isso. Como a gente tem é frágil, né? E é assim, as coisas estão mudando de uma velocidade muito rápida, né? A tecnologia acelerou muito essas mudanças. Bem provável que o meu neto não precisa aprender a dirigir, né? E a gente consegue gerar uma quantidade de informação a cada 2 dias equivalente ao início da civilização até 2013, né? Quem falou isso foi Eric Schmidt, esse CEO da Google. Pode passar? E aí eu queria trazer um framework que me ajudou um pouco a entender esse ambiente, tá? Que é o KNEF. Então o KNEF ele tem 5 visões, né? Nessa primeira visão, a visão simples, onde eu tenho os padrões, os processos. Lembra lá no banco chama IN, Instrução Normativa. Na caixa como é que chama? MO. Então tá vendo? Tá? Então a gente tem os normativos, beleza? Pode dar uma passada. No segundo ambiente, no ambiente complicado, eu não tenho os processos bem definidos, mas eu tenho as boas práticas, né? E aí eu estou falando de frameworks, PMBOK, né? Eu tenho formação em gerenciamento de projeto, a gente estuda PMBOK, tem um guia, BABOK, COBIT e assim vai, tá? Pode clicar, né? Que nos dão boas referências para a gente poder tracionar as nossas necessidades do dia a dia. Eu tenho um ambiente aqui complexo. Nesse ambiente complexo começa a ter um pouco dessa experiência de ambiente VUCA, né? Onde o cliente está experimentando. Lembra a Revolução Industrial? Eu tinha demanda maior que oferta, então às vezes não fazia muito sentido eu ficar perguntando para as pessoas o que elas precisavam, né? Só que o mundo mudou, né? E hoje, se você não oferece algo que realmente vá entregar valor para o cliente, ele vai achar outro caminho. Nesse ambiente complexo, onde eu tenho que experimentar, eu tenho que conversar com o cliente, os métodos ágeis, que a gente vai falar rapidinho um pouco sobre eles, tem tracionado bem. Pode clicar? No ambiente caótico, esse é muito VUCA, né? As coisas vão mudando numa velocidade muito rápida, eu não sei o que fazer. Nesse ambiente, o Design Thinking roda bem. Pode clicar mais uma vez. Então, assim, o importante para as pessoas, para nós, é olhar para a nossa necessidade e identificar em qual desses estágios eu estou. Todos esses processos, essas formas, elas respondem bem, né? Mas o que às vezes acontece? Eu pegar esse modelo de instrução normativa para rodar num ambiente complexo, eu consigo? Até consegue, só que vai ter um dispêndio de energia um pouco maior. Então é importante me localizar onde que está meu problema, né? E aí tracionar a melhor técnica. E uma vez que eu saio do Design Thinking, imaginem, né? Então eu vou olhar a floresta a partir de algo que está muito gasoso, eu posso estruturar numa proposta conceito, entregar valor para métodos ágeis, para poder... Aqui eu estou testando hipóteses. Eu entrego o valor para os métodos ágeis, onde eu vou pivotar, eu vou fazer teste de campo, eu vou experimentar, né? E que uma vez que eu tenho o meu retorno verificado, eu posso entregar valor para os guias de boas referências, né? Experimentar, fazer boas práticas.
E a partir das boas práticas que se tornam padrão, eu posso normatizar algumas coisas. Então os ecossistemas eles podem se conversar, né? E a ideia é essa mesmo. Pode passar? Então assim, o que é inovação para mim? É um serviço que entrega valor dentro de uma nova experiência e que altere comportamento. Se não altera comportamento, foi legal, é uma melhoria de processo, mas não é inovação. Porque quando você consegue alterar, lembra como a gente pedia táxi? Assim, e eu passei a pedir assim. Fazia a compra de ir nas lojas e agora eu vou pela internet. Quando você muda comportamento, é que você está atingindo nas pessoas os valores e crenças, então isso é muito profundo, né? Então quando você consegue alterar comportamento, realmente você produziu algo que sensibilizou a pessoa de tal forma que ela começou a entrar no processo. E sabe quem que disse isso? Fui eu mesmo. Eu coloquei só o Rubem Barbosa para chamar a atenção de vocês, porque, né, acho que ia dar um peso, né? Ficou legal, né? Todo mundo fica, outra, cara. Essa frase é minha. Pode passar? Então, assim, ó, como que tem funcionado? Então, como eu falei, né, é um serviço que gera um valor dentro de uma nova experiência que altera comportamento, ok? Então, esse é o caminho que a gente chama de to be, que é o que a gente deseja que aconteça. Ok, se esse é o caminho de como eu quero fazer inovação, como é o caminho para eu descobrir o que eu posso trabalhar? É o contrário. Eu vou analisar os comportamentos que existem hoje, identificar que experiências a pessoa, os clientes estão tendo, para ver que tipo de valor está sendo entregue ou percebido por ele, para detectar e olhar qual é o serviço que está sendo tracionado. E aí avaliar se eu vou excluir esse serviço, se eu vou alterar, se eu vou modificar. De 0 a 1 eu só vou uma vez na vida, ok? Mas eu posso pegar uma experiência que é legal e ressignificar ela. Combinatividade, o Murilo Gun apoia, é legal. Lembra, muitas lojas estão fechando, mas a Amazon Go está criando uma nova experiência, colocando sensores, né, de movimento, onde você faz uma identificação na entrada, mas não tem checkout. O que você pegar, ele computa dentro de uma cestinha e você paga no seu cartão. Então eu posso pegar uma experiência e revitalizar ela. E como entra o design thinking dentro dessa história? Quando eu faço o movimento de identificar e mapear a realidade, é o que a gente chama de imersão. Então eu faço essa subida aqui, para fazer essa pesquisa. Depois, a partir do que for priorizado, eu vou gerar ideias. E aí eu começo a descer o processo, até materializar. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Lembra, criar serviço, entregando valor dentro de uma nova experiência e que altere comportamento. Pode virar? O processo, quando a gente fala de processo criativo, eles sempre vão ter referências comuns, tá? Então, qual é a abordagem que eu tenho utilizado? Uma abordagem que é o Complex Problem Solving, é um instituto que já, ele em Buffalo, que já há mais de 62 anos fala sobre processos de inovação. Então isso que a gente está falando não é novo, tá? Eu tenho uma metodologia que é resolução criativa de desafios e eu tenho processos. O Design Thinking, o DOF Pisa que eu vou mostrar para vocês, o Coach são processos. E dentro desses processos eu utilizo ferramentas. O Brainstorm é uma ferramenta. Então essa é a sequência. O DOF Pisa, ele é uma abreviação de desafio, objetivo, fatos e problemas. Nesse momento eu estou identificando que é o equivalente à imersão, eu estou mapeando a realidade, tá? Quando eu faço o mapeamento da realidade, é fundamental eu criar uma conexão emocional com base na empatia para conversar com as pessoas, né? E aí, às vezes você se colocar em vulnerabilidade pode te ajudar a criar essa relação, tá? De uma forma controlada. A partir do momento que eu faço o mapeamento da realidade, eu vou priorizar. Então eu tenho sempre no processo criativo 2 movimentos, que é para mim o coração, o pulsar do processo, que é a divergência e a convergência. Na divergência, eu tenho algumas regrinhas de ouro, né? Que eu quero quantidade de informação, adie o julgamento, pode pegar carona, diga não ou não, porque eu quero quantidade, né? Eu quero volume de informação. E na convergência, eu vou selecionar, eu vou dar foco, né? Eu vou fazer julgamentos afirmativos, vou fazer escolhas. São regras simples, mas elas são fundamentais para o facilitador conduzir o processo. Tá? É muito normal, às vezes, numa reunião tradicional, né,
que entra um pessoal com a cabeça divergente, entra um pessoal com a cabeça convergente. Não tem mediação, o que que acontece? Um ataque de defesa, né? E não são reuniões produtivas. Basicamente o que acontece? Um sintoma para você ver que está acontecendo isso é você tentar acessá-la e não conseguir. Básico, né? Então, divergência e convergência, ele oferece para o facilitador as condições para que o processo tenha fluência e fluidez, tá? Então são regrinhas simples, mas que são poderosíssimas. E algumas dicas, né? Quando, por exemplo, eu estou na imersão, é divergência, e alguém fala, não, não pode, o que o facilitador vai fazer? Como que foi o pessoal que fez o curso aí? Deram essa dica? Né? Dica. Nossa, muito importante a sua colocação. Anota no post-it, por favor, que nós estamos no momento da divergência, que a gente quer quantidade. Vai ter um segundo momento que nós vamos fazer seleção. Eu vou colocar o seu post-it aqui no oxigênio, para ele ver, né? E ele se sentir acolhido. E vamos lá, pessoal, que mais, né? Então é importante que o facilitador comece... E aí, pessoal? Continua ou não continua? Aí, beleza, aí. Carinho. É isso aí. Então é importante que o facilitador esteja muito atento à visão do todo e à visão individual também. Ele faz um coach coletivo e um coach localizado, né? Ele tem que ter esses dois olhares e poder fluir dentro do processo. Então, uma vez que eu faço divergência na imersão, né, defino os desafios, objetivos, fatos e problemas, vou fazer escolhas e vou fazer a convergência, tá? Para selecionar o que vai ser trabalhado na geração das ideias, ok? Entrei na fase da geração das ideias, vou estimular a colaboração, né? E aí eu vou também, mesmo movimento, vou fazer a divergência e vou fazer a convergência, sempre. Em qualquer das fases, sempre abre e fecha, abre e fecha. A partir das ideias selecionadas, eu vou fazer o SA, que é a solução e a ação, né? Mesma coisa, faço a divergência e faço a convergência. Não é porque eu entrei na prototipação que já é o final. Eu faço os dois movimentos, sempre. Em cada fase, sempre os dois movimentos. Então essas regrinhas de ouro, guardem bem, são simples, né? Depois a gente pode até passar para vocês, mas que vão dar poder para o facilitador. Na hora que estiver saindo fora do controle, ele entra com a regra e traz o grupo de novo. E olha só, a Ruth Noller desenvolveu uma fórmula para criatividade. Olha que doido, muito legal, né? Essa senhora aqui, ó. Por isso que eu falo, o que a gente está fazendo é novo, não, gente. É bem rodado. Então, assim, ó, criatividade é igual função dos atitudinais de empatia, colaboração e experimentação, multiplicado pelo conhecimento que eu adquiro na fase de imersão, multiplicado pelas ideias que eu adquiro na fase de ideação, multiplicado pela elaboração na fase de prototipação. Basicamente é isso, né? Dicas, né? Hoje é dia de dicas. Quando vocês vão fazer, alguém convidou para fazer um workshop, primeira coisa, faça um design rápido com ele, com o patrocinador, para entender qual é a necessidade dele. Porque a pior coisa que tem é ele não te falar o que já está sendo feito, o grupo vai lá, gasta uma baita energia, chega no final de apresentar ele fala que isso já está encaminhado. É horrível para a equipe. Então, fundamental. Faça um alinhamento com o patrocinador, no mínimo, para sair com essas dois itens, objetivo e desafio. Porque objetivo é importante. Quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Lembra da Alice, né? Então, precisamos ter um norte. Eita, falei. Uma outra coisa muito importante. Se você entrou numa oficina e está detectando que tem muito problema, calma. Descasca a cebola com calma. Né? Então, já aconteceu comigo, né? Eu estava muito técnica pela técnica, em 20 minutos preenchi 15 flips, falei, caraca, né? Tô aqui, né? Vou voar aqui, né? O pessoal fez a convergência, na hora que eles olharam que marcaram, todo mundo se apavorou, com medo de represália, pressão e tal, né? Então, quando você detectar uma situação dessa, pergunte para quem você está atuando. Qual problema você quer resolver? É como se você fizesse uma divergência e convergência rápido
para a partir do que for selecionado e a partir do que se ele acredita que a sua ajuda realmente pode oferecer para ele, aí você trabalha um problema de cada vez. Muito cuidado com essa situação, né? Então, alinhou com o patrocinador, olhou para descascar a cebola com calma, se joga, entra por processo, né? Importante, façam a imersão em campo. Seja na parte de imersão ou seja na parte de validação, é muito importante, porque quando você entra para uma startup, se você só tiver ideia, o anjo não vai te aprovar. A primeira coisa que ele vai te perguntar é, qual que é a opinião do seu cliente? Você já testou? Tá? Então assim, saiam a campo, seja para prospectar conhecimento, seja para validar a sua hipótese. E gente, o design aqui, ele é para basicamente testar hipóteses. Às vezes eu não vou sair com a solução de imediato, né? Eu tenho outras etapas onde eu posso fortalecer isso. Então testar hipóteses é assim, ó, odeiem o seu protótipo, odeiem o MVP. MVP de 6 meses não existe, gente. Não se apaixona pelo MVP, isso é suicídio, né? O MVP tem que ser criado para ser descartado, para ser criticado. Aí sim, não se apeguem ao MVP, senão isso é complicado também, né? Muita então atenção, né, nessa questão. Se você está no momento da divergência, alguém entrou na convergência, use algumas técnicas que a gente aprende dentro do processo para de forma empática neutralizar, né? Então, eu já tive vivências onde o patrocinador estava com a solução na cabeça e ele não abria a mão. E galera, mais 5 minutos, tá bom? Beleza. E aí o que acontece? Pô, é o cara patrocinador, né? Que tá falando, né? O que quer e não tá deixando o grupo desenvolver. E aí, gente? O que a gente faz nessa situação? O que a gente faz? Tô com o patrocinador ali, tá boicotando o processo. Né? Então a gente tenta com as técnicas. Não, pega alguém, fala uma ideia doida, você vai lá e pô, legal pra caramba, vamos desenvolver ele, o cara fica assustado, né? E tenta dar uns toques nele. Se não conseguir, chama ele do lado e conversa. Por que você está querendo que eu tô falando? Por que você me chamou? Se você está com a solução, para que você está fazendo? Então decide, ou você ou eu. E gente, faz parte do coach não atuar onde você não tem conexão. Por isso que é importante fazer a preliminar, porque na preliminar você conseguiria já detectar algumas coisas. Mas caso não deu para fazer e você percebeu durante o processo, conversas verdadeiras, duro com as palavras, suave com as pessoas, né? Dentro desse processo do Design Thinking, eu tenho desenvolvido muito a técnica de comunicação não violenta. Vocês já ouviram? Né? Então, lembra as 4 fases, né? Observar sem julgar. Depois, qual que é a próxima? Sentimento, né? Depois, qual a minha necessidade? E depois fazer o pedido. Se eu faço o pedido nesse estágio e eu não pergunto para o outro qual é o pedido dele ou ajudo a desenvolver, a gente chama que é o 3º nível da CNV. O 4º nível é, eu chego até a minha necessidade, aí pergunto, seu nome é? Camila. Camila, quais são os fatos a partir do que eu falei na sua percepção? E ajuda ela a desenvolver. Qual é o seu sentimento a partir do que a gente conversou? Qual a sua necessidade? Sua real necessidade? E aí, a partir desse estágio do diálogo, onde eu expressei os fatos, sentimentos e necessidade, a Camila expressou os fatos, sentimentos e necessidades, nós vamos buscar construir um pedido que seja ganha-ganha. Então, às vezes nas empresas fala assim, unicidade, né, tal, mas não explica como a gente faz para chegar lá. Então, a CNV é uma técnica, é um processo, né, que me ajuda dentro das 3 etapas promover a fluência, a flexibilidade, né, e a elaboração, tá? Pode passar? Então assim, ó, no mais era isso, esse que eu vinha compartilhar com vocês, tá? Tem aqui meus contatos, se precisar, fiquem à disposição. Tem para alguma dúvida?
Tem um restinho ainda de alguns minutinhos. Alguém, uma dúvida? O que eu faço na situação tal? E, gente, olha, o que a gente busca dentro do processo, né? Aproveitando o sinalzinho, pode, né? Assim, ó, a gente às vezes fala errar rápido, né? E banaliza um pouco, olha. O foco é acertar, ok? Se errar for necessário para o aprendizado, aí então tudo bem. Mas não errar por errar, né? Vamos buscar sempre acertar. Então, a diferença também daquela questão do coach, né, para terapia, é que, lembra do problema, né, que eu comentei com vocês? Se alguém está compartilhando, está tendo muito problema, e se você dá corda, aí é que ele vai aprofundar no problema mesmo. Por isso você precisa dar uns cortes cirúrgicos para dar uma segurada. E no caso do Design Thinking, Coach, eles estão focados na solução, na meta, na busca. A gente investiga um pouco o problema, sim, né? Mas a gente faz um aprofundamento dentro do que for necessário, né? E sempre, né? Tentem fazer a imersão, tentem ir a campo, para viver a realidade mesmo do cliente, que é a diferença de simpatia e empatia, né? A simpatia, eu me afeiçoo a partir de um depoimento de Camila, uma experiência dela, ok. A empatia é eu me esvaziar momentaneamente dos meus valores e crenças, viver um pouco a realidade de Camila, para experimentar mesmo essa ambientação do que ela está vivendo ou o que está passando. Porque aí ao conversar com ela, eu vou poder compreender um pouco melhor o que ela está falando. Então a empatia é se colocar no lugar do outro, mas na medida possível se esvaziar antecipadamente. E facilitadores, né? O processo ele consome muita energia do facilitador, né? Então é importante você ter técnicas. A gente estava até comentando, né, sobre meditação, para se esvaziar no início, porque não é as suas verdades, não é a sua necessidade, é a da comunidade. Comunidade tem problemas e comunidade pode gerar soluções, então você tem que se esvaziar bem para depois se restabelecer ao final. Então técnicas de esvaziamento e restauração são importantes para o facilitador para poder voltar na pegada. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela experiência.